graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos aqueles que o amam. Irmãos, como conhecerem os falsos profetas? Você pode examinar as Escrituras, irmão, que os falsos profetas, eles são conhecidos pelas obras que eles fazem, pelos frutos ruins, pelos maus testemunhos que eles dão. É muito fácil. Um falso profeta, ele não tem pastor. Ele não toma parte de nenhuma congregação. E quando eles entram numa congregação, eles passam pouco tempo. Eles causam somente divisões quando eles se infiltram numa congregação, fermentando os membros da igreja. E eles são disciplinados, corrigidos pela palavra e logo eles fogem. Os falsos profetas, eles não tomam parte da congregação do justo. Então, as Escrituras Sagradas advertem: cuidado com os falsos profetas. Assim como a árvore boa é conhecida pelos seus bons frutos, e a árvore ruim é conhecida pelos seus frutos ruins, assim também os falsos profetas são conhecidos pelos seus maus testemunhos, pelos seus maus exemplos, pelas suas más obras. E os servos de Deus são conhecidos pelos seus bons testemunhos, pelos seus bons frutos. Quem é falso profeta dá um mau testemunho, vive escandalizando, dando um mau testemunho. E muitas pessoas, por não conhecerem essa verdade, perseguem a igreja de Cristo, caluniando, defamando, xingando os pastores, xingando os cristãos. Você, meu irmão, que vive sem o conhecimento da palavra, estude a Bíblia, para vocês não estarem perseguindo, defamando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de Cristo sofre por causa desses falsos profetas. Mas todos os falsos profetas serão condenados por Deus. Eles não tomaram parte no reino de Deus, todos serão lançados fora. Porque são eles que espalham a descrença no meio do mundo. Os falsos profetas, eles são rebeldes, são desobedientes, são mentirosos, são caluniadores, caloteiros, orgulhosos. Eles não têm humildade. Sempre eles estão causando problemas. E você, meu irmão, que é pastor, que é pastora, quando chegar uma pessoa na sua congregação, peça uma carta de recomendação a eles. Peçam uma carta de recomendação para saber o perfil daquela pessoa. Porque um falso profeta, ele não vai lhe entregar uma carta de jeito nenhum. Mas quem é um servo de Deus, aquele que sai de uma congregação debaixo de bênção e que está indo para outra, ele vai levar uma carta. E aquele que não levar uma carta é porque foi rebelde. Porque todo pastor que é pastor deve pedir uma carta de recomendação. E nem o falso profeta vai levar uma carta de recomendação. Porque se ele levar uma carta de recomendação, lá vai estar escrito o perfil dele. Tudo que não presta. Um mau testemunho, rebelde, não obedece pastor, orgulhoso, só causa problema, causa intriga no meio da congregação. E você vê que muitos dos falsos profetas, eles gostam de estar em cima dos altares. Eles gostam também de andar por aí anunciando a aliança de Cristo, anunciando o evangelho de Cristo. Mas o que eles fazem, o que eles anunciam é por inveja, não é por amor a Deus. Muitos desses daí andam por aí anunciando por ganância, fazendo missão por ganância, só por dinheiro, por inveja, e a ganância deles é tão grande
que eles não fazem parte de nenhuma congregação, eles não têm pastores, e eles inventam de querer abrir obras por atrevimento, por ganância. Porque ninguém pode abrir uma obra, irmão, levantar uma obra por ganância, levando uma vida de desobediência. Só pode levantar uma obra aqueles que são predestinados por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus para levantar aquela obra. Não é todo mundo que tem licença para estar levantando obras, não, abrindo congregações. Não é todo mundo que tem essa licença, porque para ter essa licença tem que ser predestinado por Deus, tem que ser escolhido por Deus. E os falsos profetas, eles se atrevem, mas só que os falsos profetas, eles não vão muito adiante, não vão muito adiante. E o que eles fazem, tudo será queimado pelo fogo. As obras que eles fazem serão reprovadas por Deus, porque fazem por ganância, fazem por inveja, fazem por vaidade, não por amor a Deus, não por serem dedicados a Deus, mas muitos aí estão fazendo por inveja, por serem idólatras de si mesmos. E uma coisa eu vou te dizer, irmãos, os servos de Deus, eles terão a recompensa pelas suas obras, mas os falsos profetas, eles não tomaram parte no reino de Deus. Tudo que eles fazem vai ficar perdido, vai ser destruído pelo fogo, vai ser reprovado no julgamento, e eles mesmos serão lançados no fogo, serão condenados à morte eterna, porque eles não tomaram parte com Deus, mas viveram pelo espírito do engano. E veja, quando eles passam, por onde eles passam, só causa problema à igreja de Cristo, dando mau testemunho, dando trabalho, dor de cabeça aos pastores, aos ungidos escolhidos de Deus. Sempre causa problema por onde eles passam. Eles gostam muito também de falar mal daqueles que são fiéis a Cristo. Então veja que fala a respeito do julgamento das obras. Quem faz por inveja, por ganância, suas obras serão reprovadas, queimadas pelo fogo. Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. E Deus diz para esses falsos profetas: o que vocês querem recitando a minha lei? Vocês não querem que eu corrija. Vocês não aceitam a minha correção. Ficam amigos de cada pessoas adúlteras, de cada ladrão. Vive caluniando, defamando os servos alheios. E Deus, ele deixa bem claramente na palavra dele que ele vai se levantar e vai repreender esses falsos profetas. Deus envia os seus servos para anunciar o evangelho, pessoas fiéis, e aonde o servo de Deus passa, ele deixa um bom testemunho. Mas onde passa um falso profeta, só deixa mau testemunho. E a visão que ele dá para os outros, que ele é rebelde, soberbo. Eles não têm humildade, mas os servos de Deus sempre são humildes. Vamos aqui no livro de Salmo, capítulo 50, conforme está escrito assim, ó, a partir do versículo 16. Porém, Deus diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos, espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado.
Por isso pensaram que eu era